Olá meus amigos, olá minhas amigas, chegamos com mais uma edição do programa de Raciocínio Lógico. Aqui estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, ativa o sininho para receber a notificação, porque toda semana tem programa de Raciocínio Lógico para você, tá certo? E claro, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma situação que gostaria que eu resolvesse, deixa aí nos comentários. A galera do marketing, a equipe aqui do Aprova Concursos, lê os comentários, todos eles passa aqui para mim, para que eu possa fazer uma análise e projetar os próximos programas de raciocínio lógico. Confesso para você que eu não consigo ler todos os comentários de todos os vídeos, então por isso eu peço para que a equipe aqui nos ajude, tá certo? Bom, eu recebi um desafio muito grande aqui no Aprova Concursos, um desafio realmente que tá me deixando, tá dando bastante trabalho, vou confessar para vocês, que é avançar a matemática, avançar a estatística, avançar o raciocínio lógico dentro do site do Aprova Questões. Pode ter certeza, o Aprova Questões é uma das melhores plataformas de resolução de questões que eu conheço, que eu vejo funcionar e, cara, poupa muito tempo, porque às vezes você até encontra a resolução na internet, ou a resolução não é confiável, ou você demora muito tempo para procurar a resolução, e aqui no Aprova Questões você tem o enunciado e já tem o vídeo embaixo com a resolução detalhada para você. Pois é, eu recebi o desafio de resolver praticamente 1000 questões de concurso público diversos, concursos diversos, de várias bancas, de nível técnico, analista, de nível, cara, diversos, de ensino médio, fundamental, com questões muitas de ensino superior, e aí nós estamos com esse grande desafio. Então, eu faço os programas e vou resolvendo questões e lançando questões e vídeos novos, enfim. E quando eu comecei a resolver as questões, eu percebi, né, alguns conteúdos que caíram muito no ano de 2018, no ano de 2019, que são as provas que eu estou resolvendo. E resolvendo questões aqui numa prova, naturalmente fazendo o meu trabalho, alguns colegas olharam e falaram: nossa, Brian, como que pode? Você bate o olho da questão, algumas vezes já sabe a resposta, já sabe a técnica, já sabe como resolver a questão. Eu olho para isso, eu não sei tomar uma decisão. Falei, peraí, se um colega meu, professor, colegas aqui de trabalho, que vivem o concurso público, tem dificuldades em bater o olho e ver qual conhecimento utiliza, imagine quem está começando, imagine você que acompanha o nosso programa semanalmente, que procura toda semana uma dica, que quer evoluir, que está buscando conhecimento. Falei, então, por que não? Por que não fazer um programa explicando algumas operações fundamentais e algumas contas que assim, ó, a gente pode resolver rapidamente. Bom, você já viu no título do programa que hoje eu quero falar um pouquinho sobre MDC. Bom, MDC, máximo divisor comum ou maior divisor comum, como queira. É uma operação que, vamos ser sinceros, você aprende lá no ensino fundamental 1 ainda. Você está lá na primeira etapa ainda quando criança. Aprende o MDC e o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E depois aprende um monte de outras operações, regras e propriedades, e talvez só volte a pensar nisso quando vê o edital do concurso, quando vê as operações fundamentais, problemas envolvendo as operações. E a banca, ela quer eliminar e classificar os candidatos. Então, ela coloca muitas questões desse tipo de problema, porque sabe que a maior parte dos candidatos sequer lembra como faz ou, lá na hora da prova, não imagina que tem que usar o MDC. Por isso, separei algumas questões para que a gente lembre como faz a conta e como você sabe que tem que fazer esta conta. Legal? Vamos ver? Olha só. Seguinte, vamos com mais um programa MDC. Vamos lá para o primeiro enunciado. Vejamos, olha, em uma escola, 144 meninos e 180 meninas devem ser vacinados contra sarampo. Para tanto, pretende-se formar grupos somente de meninos ou somente de meninas, enfim, de modo que os grupos tenham a mesma quantidade e o maior número possível de integrantes. Olha,
Só lendo até aí, eu já sei que a questão é de MDC. Primeiro, eu tenho um grande grupo que eu preciso dividir. Eu preciso repartir esse grupo. Concorda comigo? Além de precisar dividir esse grupo, eu não posso misturar meninos com meninas, ou seja, essa divisão tem que ser comum. Comum somente meninos com meninas e meninas com meninas, tá certo? Meninos com meninas, meninas com meninas, beleza? E o próprio enunciado tá falando aqui, ó, a mesma quantidade comum, o que é comum, e o maior número possível. Peraí, estão aqui todas as informações que você precisa. Eu preciso dividir de maneira comum da maior forma possível. Ou seja, eu vou precisar calcular o máximo divisor comum. Entendeu qual é a saída? Dividir da maior forma possível sem misturar os grupos. O máximo divisor comum, beleza? Aí você fala, tá, Brian, entendi. Essa parte eu entendi. Só que eu não sei fazer a conta. Vamos agora para o processo, perfeito? E claro, né? E que não reste nenhum aluno. Óbvio, você vai dividir sem deixar resto, perfeito? Vamos lá. Então, os números que a gente vai precisar dividir é o 144 e o 180, legal? No MMC, no mínimo múltiplo comum, que é mais fácil e mais usado também, você lembra que tem que ir fatorando, dividindo os números até chegar em tudo 1. Aqui não. No MDC, você vai procurar os divisores, só que são os divisores comuns. Como assim? Entenda que tanto os 144 meninos e as 180 meninas, esses números são pares. Eles aceitam divisão por 2. Dividindo por 2 eu tenho a metade de 144 dá 72. A metade de 144 72. E a metade de 180 dá 90. Ou seja, o 2 é um divisor comum, é um divisor de ambos os números, perfeito? Agora, vamos continuar dividindo por 2. 72 dividido por 2 vai dar 36 e 90 dividido por 2 dá 45. Note agora que no cálculo do MDC, do máximo divisor comum, não será possível continuar dividindo por 2, porque 36 aceita divisão por 2, mas o 45 não. Então, existe mais um divisor comum, que é o 3. Repare, 36 dividido por 3 dá 12, 45 dividido por 3 dá 15. Ainda dá para dividir por 3 de novo. Vai ficar 4 e 5. Perfeito? Legal. Agora, preste atenção, porque tudo que você precisa está aqui no enunciado e está aqui na conta também. Quais são os divisores comuns? Quais são os divisores comuns? O 2, o 2, o 3 e o 3. Qual é o maior divisor comum? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 é o máximo divisor comum. Tá, mas a resposta não é essa, não. Porque entenda que esse 4 que sobrou aqui são exatamente o número de meninos em cada grupo. Perfeito? Então, repare, eu vou colocar aqui o número de grupos envolvendo os meninos, legal? É o número de meninos. E aqui está relacionado, então vou apagar aqui estão os meninos e aqui estão os grupos de meninas. Ou seja, eu vou ter 4 grupos com meninos, olha só, 4 grupos com 36 meninos e 5 grupos com 36 meninas. Como ele quer saber o total de grupos, então a resposta é 9. 4 de meninos, 5 de meninas. Viu? O próprio enunciado contou para você o que tem que fazer, mas essa interpretação você precisa ter, assim como eu tenho quando vou resolver aqui numa prova questões, legal? Tenta você agora, ó, mais uma questão, vai lá. Para o vídeo e tenta resolver. Vejamos, ó. Uma editora está organizando 180 apostilas de inglês e 150 de espanhol em caixas, todas
com o mesmo número de apostilas e na maior quantidade possível, sabendo que cada caixa só poderá ter apostilas de um mesmo idioma. Qual é o número de apostilas em cada caixa? Tá vendo? De novo, eu tenho que dividir, deixando claro que é a maior quantidade possível sem misturar os idiomas, ou seja, de maneira comum, inglês com inglês e espanhol com espanhol. O mesmo raciocínio de novo, olha lá, 180 e 150. Nós não estamos preocupados em esgotar a fatoração, e sim procurar números que aceitam divisão por ambos. Por exemplo, 180 e 150 aceitam divisão por 2. Metade de 180, 90, metade de 150, 75. Perfeito? Agora, como não temos mais ambos números pares, vamos dividir por 3. 90 dividido por 3 dá 30, 75 dividido por 3 dá 25. Não dá mais para dividir por 3, então agora vamos dividir por 5. 30 dividido por 5 dá 6, 25 dividido por 5 dá 5. Pronto! Repare que os divisores comuns são o 2, o 3 e o 5, perfeito? Ou seja, nós temos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Vamos lá? 180 apostilas de inglês? Então são 6 grupos com 30 apostilas de inglês e 5 grupos com 30 apostilas de espanhol em cada caixa. Como ele quer saber o número de apostilas em cada caixa, a resposta é 30, perfeito? Espero que você tenha entendido hoje e resolvido o seu problema quando o assunto é MDC, máximo divisor comum. Tá tudo denunciado. Temos que repartir usando o maior número possível sem misturar os elementos, tá certo? E na semana que vem quero fazer um programa especial sobre a outra operação desse mesmo patamar, que é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Mas esse é um papo que a gente vai bater só na semana que vem, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, gente. Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.